não vai usar e abusar e depois enjoar. Se ele não cumprir essas 3 coisas, ela poderá sair livre sem ter de pagar nada. É importante ler também o trecho seguinte, mas do trecho seguinte eu só vou destacar esses 2 versículos aí, porque aparentemente tem um problema. Se alguém ferir a pauladas o seu escravo e ele morrer na hora, o que bateu será castigado. No caso aqui, a punição para quem matar um escravo ou uma pessoa livre, ou seja, um ser humano, é a mesma. É a morte, basicamente. Ok? Então aqui ele já está mostrando que o escravo é uma pessoa e não um objeto. Mas se o escravo morrer só 1 ou 2 dias depois, o dono não será castigado, pois a perda do escravo já é um castigo para o dono. O pessoal tem muito problema com esse trecho aqui. Mas o que esse trecho aqui está mostrando é o princípio da presunção de inocência. Você pensa o seguinte, só para dar um exemplinho aqui bem maluquinho, mas só para entender a ideia. O sujeito está andando com o escravo na rua, o escravo fez uma besteira, ele deu um tapa na cara dele. Ou então deu um socão, vamos botar aí. Machucou o escravo, vamos supor, né? Sangrou o nariz do escravo. Vai ver que os dois estavam meio brigados. Todo mundo viu isso aí, os dois foram para casa. O escravo saiu em outro momento, foi assaltado por uns marginais e tomou uma surra brutal que ninguém viu e voltou para casa. Dá uns 2 dias o escravo morreu. Então quem matou? Foi o dono ou foram os assaltantes? Foram os assaltantes. Então esse mecanismo aí é justamente para que, né, para que se aplique esse princípio aí se conceda o benefício da dúvida para o mestre do escravo antes dele morrer, né, ou ser punido de outra forma. Bem, mas mesmo assim é ruim o cara se tornar escravo. Com certeza é ruim que a pessoa se torne escravo. Mas para contrabalançar isso aí, ou para evitar isso aí, a lei ela tem certos mecanismos, tá? São salvaguardas da lei que Deus deu justamente para quê? Para que o pobre não chegue numa condição de miséria tão extrema que tenha que se vender como um escravo. Quando Deus dá essas leis, ele pega muitas, ele cita muito lembrando a condição que os hebreus foram escravos no Egito, ou seja, não é uma coisa boa, então não deseje isso para os outros. Vamos dar uma olhada aqui então. Leis a respeito dos pobres. Se um israelita que mora perto de você ficar pobre e não puder se sustentar, então você tem o dever de tomar conta dele. Ajude-o como se ele fosse um estrangeiro que mora no meio do povo, a fim de que ele continue a morar perto de você. Não cobre juros sobre o dinheiro que você lhe emprestar. Respeite a ordem de Deus para que esse homem continue a morar perto de você. Não cobre juros sobre o que você lhe emprestar, nem tire lucro dos alimentos que você lhe vender. É isso que o Senhor nosso Deus nos manda fazer. Foi Ele quem nos tirou do Egito para nos dar a terra de Canaã e para ser o nosso Deus. Ou seja, ajuda os pobres. Se houver um israelita pobre em qualquer cidade da terra que o Senhor nosso Deus vai dar a vocês, tenham pena dele e o ajudem. Então, novamente, outro trecho mandando ajudar os pobres. E são ordens de Deus. Outro aqui. Pode acontecer que na colheita do trigo ou da cevada você esqueça de pegar um feixe de espigas. Nesse caso, não volte para pegá-lo, mas deixe-o lá no campo para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas, pessoal pobre. Outra ordem, né, para a pessoa não passar fome. Então nós estamos vendo que existem esses mecanismos aí para, né, para prevenir de a pessoa cair numa situação de pobreza ou de miséria ao ponto de ter que se vender como escravo. Existem 2 tipos básicos de escravo, né? De acordo com tudo com o que nós já vimos aqui até agora, nessa apresentação. O pobre e o estrangeiro prisioneiro de guerra. Então vamos ver primeiro o pobre. O pobre nós vimos que era basicamente o hebreu pobre ou endividado, né? Que se vendia como escravo para poder escapar da miséria. Poderia ser também o bandido, que foi pego, aí vai ter que trabalhar para o mestre, né, que ele tentou roubar, para poder pagar essa dívida. Nesses 2 casos é importantíssimo que nós percebamos o seguinte: mesmo com todas aquelas salvaguardas, na verdade existem mais versículos ainda sobre salvaguardas, né, porque eu só destaquei alguns. Mesmo com todas essas salvaguardas, o sujeito ainda acabou na miséria, então isso significa o seguinte: esse cara não tem disciplina para trabalhar. Então, quando ele cai na escravidão, o que vai acontecer é o seguinte: aqueles 6 anos que ele vai ter que trabalhar para o mestre, naqueles 6 anos, o que se espera que aconteça?
que ele adquira a disciplina para o trabalho. E aí sim ele possa sair da miséria. Ou seja, esse mecanismo beneficia quem? O escravo. Não é mesmo? O ideal seria o quê? Quando um preso aí desses marginais que nós temos hoje de sobra aí no Brasil fosse preso. Que ele fique lá o dia inteiro jogando no celular, ou que ele aprenda a trabalhar? Que ele aprenda a trabalhar. Aí sim ele vai se beneficiar. O outro caso ali da pobreza é o caso da concubinagem, né? Que era melhor o pai vender a filha para ser uma esposa de alguma pessoa um pouco mais rica para poder escapar da miséria. Né? Qual a diferença da concubina para a esposa propriamente dita? É que os filhos da esposa propriamente dita são os que são os primeiros na linhagem de sucessão. Mas não significa que os filhos da concubina não recebam herança. E por que o cara tem que ter concubina? Aí você lembra do seguinte, naquele tempo ali, a família que tinha que defender a propriedade. Se um bando de ladrões viesse atacá-los, não tinha telefone celular para ligar 190 e chamar a polícia. Eles é que tinham que lutar. Se fosse pouca pessoa, eles iam ser subjugados pelos marginais. Outra coisa, tá com fome? Ah, eu tô com fome aqui agora. Vou ali na geladeira, vou pegar alguma coisa, meter dentro do micro-ondas e meter bala. Naquele tempo não tinha essas coisas. Tá com fome? Então é bom que você tenha trabalhado para colher e tenha acumulado alguma coisa, né, que você colheu, porque senão você vai passar por dificuldade. O outro tipo de escravo é o prisioneiro de guerra estrangeiro. O caso ali na figurinha está mostrando um filisteu. Quem eram eles? Eram prisioneiros de guerra de nações vizinhas que invadissem a terra prometida. Tá? Israel era proibido de buscar adquirir novas terras fora da terra prometida. Você lê o trecho aí para você ter noção disso. Então Israel não ia andar atacando os vizinhos porque Deus não deu aquela terra para eles, deu só a terra prometida. O que acontecia era que outros povos vizinhos é que vinham atacar Israel, como os filisteus aí mesmo. E eles podiam, né, acabar sendo escravos, porque na verdade, qual era a alternativa para o prisioneiro de guerra? Ou ser morto ou virar escravo. Então é muito melhor virar escravo do que ser morto. E o que isso poderia trazer de benefício para o prisioneiro de guerra? Poderia trazer de benefício o seguinte: o prisioneiro de guerra ele ia saber que, poxa, se eu fosse prisioneiro de guerra do meu povo, caramba, eu ia comer o pão que o diabo amassou e ia ser morto. Mas aqui no meio desse pessoal eu sou tratado igual a uma pessoa mesmo. Nesse caso, o convívio com o povo de Deus ia acabar gerando o quê? A oportunidade dele, do escravo prisioneiro de guerra, de passar a fazer parte da aliança, desde que fosse circuncidado. Vamos ver aqui os trechos. Quando ele for circuncidado, ele poderá tomar parte na comemoração, né, para Deus, e vai ser como se fosse uma pessoa nascida em Israel, ou seja, vai para a gravidão. Praticamente nada. O que ele faz é, por exemplo, nesse trecho no anterior a esse aí, ele usa a relação entre mestre e escravo, fazer um paralelo entre o escravo de Deus, nós, e o dia do Senhor. Então ele só está usando um exemplo chocante para ensinar alguma coisa. Falou muita coisa a respeito da escravidão não, mas a partir da leitura bíblica, se Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, então a Bíblia